E aí, pessoal, beleza, a gente vai mergulhar de cabeça na guerra na Ucrânia, especialmente depois dessa bomba, a vitória do Trump. Pois é, as eleições americanas deram uma chacoalhada no mundo todo. E a guerra, claro, tá no olho do furacão. O Trump prometeu na campanha que resolveria o conflito em 24 horas, falou da amizade com Putin, questionou a OTAN, muita coisa no ar. Para entender tudo isso, a gente foi atrás de informação, viu a CNN Brasil, G1, Jovem Pan, até o Washington Post. A ideia é ir além das manchetes, te mostrar os detalhes das análises. A gente quer te dar a visão completa. E tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. A gente vai te contar o que rolou de verdade naquela ligação misteriosa entre Trump e Putin, como o Zelensky está lidando com essa mudança radical na UE e o que os especialistas preveem sobre os impactos no mundo todo. Impacto global e, claro, a gente vai falar também sobre as consequências pra gente aqui no Brasil. Começando pelo G1, a Ucrânia está em alerta máximo, né? Teve até corte de energia em várias cidades, tudo por causa do medo de um ataque russo em larga escala. A situação tá tensa. E aquela ligação entre Trump e Putin? O Washington Post e o G1 confirmaram que rolou, mas o Kremlin negou. E aí, quem tá falando a verdade? O Washington Post diz que o Trump pediu para o Putin evitar uma escalada do conflito e mencionou a presença militar americana na Europa. Mas o Jovem Pan foi além, né? Eles disseram que o Trump se gabou de poder resolver a guerra rapidinho. Será que é só mais uma daquelas falas do Trump pra causar, ou ele realmente acredita nisso? Difícil saber, o Trump é mestre em chamar a atenção. Mas a gente sabe que a situação é bem mais complexa do que parece. O Thiago de Aragão, especialista em relações internacionais, falou na CNN Brasil que não é tão simples assim acabar com essa guerra. É verdade. O Aragão explicou que os UE têm um papel fundamental para conter o conflito, principalmente por causa da influência na OTAN. Mas o Trump não é muito fã da OTAN, né? A gente sabe. E essa é uma das grandes preocupações. Sem o apoio dos EUA, a Ucrânia fica numa situação muito frágil. Faz sentido. E o Aragão também falou que, para acabar com a guerra de verdade, precisaria de uma solução que agradasse tanto Putin quanto a Ucrânia, né? E até agora ninguém apresentou nada parecido com isso. Essa é a grande dificuldade. O Zelensky, como ele tá lidando com tudo isso... E estava contando com o apoio do Biden, né? O Biden era um aliado importante. Mas, pelo que o G1 e o Washington Post publicaram, o Zelensky já conversou com Trump por telefone e, pelo jeito, o clima foi positivo. Será? Mas e aí a grande questão? O Trump vai continuar apoiando a Ucrânia como o Biden fazia? Essa é a pergunta de $1 milhão. A professora Denilde Holzhacker, especialista em relações internacionais, falou no programa WW da CNN Brasil que o Zelensky tem um desafio enorme: convencer o Trump a continuar ajudando. É como se ele tivesse que começar tudo de novo. Será que ele consegue? A Holzhacker disse que existe a possibilidade do Trump mudar de ideia, mas também pode ser que ele esteja usando essa incerteza para pressionar a Ucrânia a fazer concessões à Rússia. Lembra que o Trump sempre disse que acabaria com a guerra rapidinho. Sim, ele falava em 24 horas. Exatamente. Então, essa conversa com o Zelensky pode ser uma forma de abrir caminho para um acordo de paz, mesmo que isso signifique a Ucrânia cedendo em alguns pontos. O que a Ucrânia teria que abrir mão. A Rússia quer que a Ucrânia desista da OTAN e aceite a anexação da Crimeia e de outras regiões. Nossa, mas isso seria uma derrota enorme para a Ucrânia. Com certeza. Por isso que o Zelensky está resistindo. Ele sabe que qualquer concessão vai ser vista como fraqueza. Pode até encorajar a Rússia a querer mais, né? E aí o que os especialistas acham que vai acontecer? O professor Ricardo Caldas e o Lucas Martins discutiram isso no grande debate da CNN Brasil. Eles têm visões bem diferentes, né? O Caldas acha que o Trump vai usar o poder dos EUA para pressionar a Rússia e a Ucrânia a fazerem um acordo, custe o que custar. E o Lucas Martins? Ele acha que a mudança de governo nos EUA muda tudo para ele. Teme que o Trump diminua o apoio militar e force um acordo que seja ruim para os ucranianos, deixando o país ainda mais vulnerável. Ou seja, o futuro da Ucrânia está nas mãos do Trump. Em grande parte, sim. As decisões dele vão definir o rumo dessa guerra. E pensando no Brasil, quais as possíveis consequências? O Thiago de Aragão, que a gente já mencionou, alertou na CNN Brasil que um governo Trump mais focado nos EUA pode acabar beneficiando a China. Como isso impacta o Brasil? Pode significar menos exportações por causa de tarifas americanas, menos investimentos estrangeiros e até reflexos da inflação nos EUA. Quer dizer que a eleição do Trump pode acabar respingando? Infelizmente, sim. A política americana impacta a economia mundial e o Brasil, como país em desenvolvimento, é mais vulnerável. E o que mais a gente pode esperar da política externa do Trump? O Aragão, na CNN Brasil, destacou 3. A postura em relação à Ucrânia, que a gente já discutiu, a relação com a China, que deve continuar tensa, e as relações com a Europa, que podem se fragilizar por causa dos planos do Trump
para o comércio exterior. Parece que o mundo vai mudar bastante com o Trump de volta ao poder. Muita coisa para digerir. Muita coisa mesmo. A eleição dele marca o início de uma nova era e a gente ainda não sabe quais serão as consequências. E você lembra daquela reportagem da CNN Brasil mostrando soldados norte-coreanos com uniformes e equipamentos russos? Sim, a Rússia está juntando um exército enorme, com soldados de várias partes do mundo, inclusive norte-coreanos, para atacar a Ucrânia na região de Kursk. Peraí, norte-coreanos lutando ao lado dos russos. Que história é essa? Isso parece que é verdade. O Zelensky disse que tem uns 11 mil soldados norte-coreanos na região e um comandante ucraniano confirmou para a CNN que eles estão participando dos combates. Mas o que a Coreia do Norte ganha com isso? A Coreia do Norte e a Rússia têm se aproximado bastante. Essa aliança militar pode ser um jeito de fortalecer essa parceria, tanto politicamente quanto estrategicamente. Ou seja, mais um problema para a Ucrânia. Com certeza. A Coreia do Norte tem um dos maiores exércitos do mundo e a presença deles pode dar mais força para a Rússia. Mais soldados, mais armas, mais poder de fogo. A situação está cada vez mais... E o que a gente pode esperar dos próximos capítulos dessa guerra? Ninguém sabe o que vai acontecer. A eleição do Trump aumentou isso. E o futuro da Ucrânia? Está em jogo. A Ucrânia precisa de ajuda internacional para resistir à Rússia, mas com Trump no comando do ZUE, essa ajuda pode diminuir ou até acabar. É uma corrida contra o tempo para garantir a sobrevivência do país. E a gente, aqui no Brasil, pode. É angustiante se sentir tão distante. A gente precisa acompanhar de perto, buscar informação de qualidade e pressionar o governo brasileiro a defender a Ucrânia e a paz. A nossa voz, por menor que pareça, pode fazer a diferença. A guerra na Ucrânia afeta a todos. Precisa se mobilizar, se engajar e lutar justo, pacífico. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar, a gente vai deixar os links das matérias que a gente usou na descrição do... Informação é poder. Mas por hoje, a gente fica por aí. Voltamos em breve com mais um mergulho de detalhe. Até a próxima. Até a próxima. E compartilhem esse episódio para a gente espalhar informação de qualidade e estimular o debate sobre esse tema tão importante. Juntos, a gente pode fazer diferença. E tem outra coisa importante. O impacto da eleição do Trump na OTAN. Ele nunca escondeu que não gosta muito da organização, né? É verdade, ele até ameaçou tirar o ZEU da OTAN durante o primeiro mandato, lembra? Deu um susto em todo mundo. Imagina o impacto que isso teria. Os outros países da OTAN, principalmente os que fazem fronteira com a Rússia, ficaram apavorados. Dá para entender a preocupação deles. Se os EUA saírem da OTAN, a Rússia pode se sentir mais forte para atacar, né? A OTAN é um escudo para a Europa. Exato. É uma aliança militar que garante a defesa de todos os seus membros. Se os EUA saírem, a segurança da Europa fica ameaçada. Quem vai segurar um? Mas você acha que o Trump faria isso mesmo? Tirar os EUA da OTAN? A maioria dos especialistas acha que não, mas ele vai continuar pressionando os aliados para aumentarem os gastos militares. É como se ele dissesse, se vocês querem proteção, paguem por ela. Ele quer que os outros países da OTAN se responsabilizem mais pela segurança da Europa, em vez de dependerem do ZUE. Isso mesmo. O Trump sempre disse que os ZUE gastam muito com a defesa dos aliados e que a conta precisa ser dividida de forma mais justa. Ele acha que os ZUE estão bancando a segurança da Europa e que os outros países precisam colocar a mão no bolso. Será que eles estão dispostos a fazer? Alguns países já estão se mexendo, outros não. A Alemanha, por exemplo, anunciou que vai aumentar os investimentos em defesa, mas outros, como a França e a Itália, ainda estão resistindo. Aumentar os gastos militares significa menos dinheiro para outras áreas. É uma difícil. Sem dúvida. E a gente fica pensando, qual o papel do Brasil? A OTAN é lá na Europa. É verdade. Mas o mundo é interligado, né? Uma crise na Europa pode afetar a gente. Exatamente. A guerra na Ucrânia já está impactando a economia global e uma crise na OTAN só ia piorar as coisas. Aumento nos preços dos combustíveis, dos alimentos, menos investimentos estrangeiros. Falando em impacto global, a gente fala da China, né? A China é um aliado importante da Rússia. Como a eleição do Trump pode afetar essa relação? Boa pergunta. O Trump sempre foi bem agressivo com a China, impondo tarifas e acusando o país de práticas comerciais desleais. Era quase uma guerra comercial. E a China como reagiu? Revidou na mesma moeda, impôs tarifas sobre produtos americanos e a disputa entre os dois países se intensificou. E agora, com Trump de volta, essa guerra comercial vai recomeçar. É bem provável, ele já deu sinais de que vai continuar pressionando a China. E a guerra na Ucrânia? Como entra nessa história? A China tem sido cautelosa, evitando criticar a Rússia e se abstendo de votar contra ela na ONU. Eles estão tentando se manter neutros. Mas será que a China está ajudando a Rússia de alguma forma? Não tem provas de que a China esteja fornecendo armas para a Rússia, mas a cooperação entre os dois países aumentou. Eles estão cada vez mais próximos. Qual o interesse da China em apoiar a Rússia? A China vê a Rússia como um aliado para desafiar os ZUE no cenário global. Os dois países acham que os ZUE estão tentando impedir que eles se tornem potências ainda maiores. Então, para a China, a guerra na Ucrânia é uma chance de enfraquecer os ZUE. De certa forma, sim. A instabilidade na Europa tira a atenção dos ZUE da Ásia, que é o principal foco da China. E o Brasil, como fica no meio disso?
O Brasil está numa corda bamba, temos fortes laços comerciais com os UA e com a China e precisamos encontrar um jeito de lidar com essa disputa sem prejudicar nossos interesses. Não podemos escolher um lado, né? Exato. Precisamos manter boas relações com as duas potências e defender nossos interesses. Falando em outros atores importantes, a gente não pode esquecer da União Europeia, que também está envolvida no conflito. É verdade. A União Europeia tem sido um parceiro crucial para a Ucrânia, fornecendo ajuda financeira e militar. Eles estão ajudando a Ucrânia a resistir à invasão. E como eles veem à volta? Os líderes europeus estão preocupados. O Trump é um crítico da União Europeia e já ameaçou romper relações comerciais com o bloco. E como a União Europeia pode reagir? Impondo tarifas sobre produtos americanos, intensificando a disputa comercial. E aí teríamos uma guerra comercial em várias frentes. EU contra a China, EU contra a Europa. É um risco real. A eleição do Trump pode gerar conflitos comerciais que vão impactar a economia global. E como o Brasil pode se proteger? Diversificando nossas relações comerciais, buscando novos parceiros, sem depender tanto dos EUA e da China. E o que mais? Fortalecer nossa indústria, investir em tecnologia, aumentar a competitividade dos nossos produtos. Ou seja, se preparar para um futuro mais instável. Sim, exatamente. As coisas vão mudar e precisamos estar prontos. E a guerra na Ucrânia não é o único problema, né? É verdade. Temos a crise climática, a crise energética, a crise alimentar, a pandemia. É muita coisa. E a gente precisa encontrar soluções urgentes. Mas como fazer isso num mundo tão dividido? Encontrando um terreno comum, um ponto de partida para o diálogo e a cooperação. Você acha que isso é possível? Eu acredito que sim. Precisamos ter esperança e acreditar que a humanidade pode superar seus desafios. Concordo. Não podemos perder a esperança, mas também não podemos ficar parados. Precisamos agir, lutar por aquilo que acreditamos. Exatamente. Precisamos nos unir, levantar a nossa voz, exigir dos nossos líderes que tomem as medidas certas. E você lembra que a gente falou da Ucrânia desligando as luzes das cidades por causa do medo de ataque russo? Sim, a gente comentou sobre isso. O que aconteceu depois? A Rússia lançou o maior ataque noturno da guerra até agora, com mais de 145 drones. Nossa. E qual foi o resultado? A Ucrânia conseguiu destruir a maioria dos drones, mas alguns atingiram seus alvos, causando danos e ferimentos. E o que a Ucrânia está fazendo para se defender? Usando seus sistemas de defesa aérea, mas eles precisam de mais ajuda internacional. E a comunidade internacional está ajudando. A União Europeia já forneceu quase 1 milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia. Mas será que isso é suficiente? A Ucrânia precisa de armas mais avançadas, tanques, aviões, sistemas de defesa antimísseis. E os UA vão fornecer essas armas? Boa pergunta. O Biden prometeu aumentar o apoio, mas com Trump tudo pode. O Trump sempre criticou o envolvimento dos UA na guerra. Ele pode reduzir ou até cortar a ajuda. Se isso acontecer, a Ucrânia vai ficar em apuro. E a gente, o que pode fazer para ajudar? Pressionar nossos governantes a aumentarem o apoio à Ucrânia, tanto ajuda humanitária quanto militar. E com mais? Doar para organizações que estão ajudando as vítimas da guerra. E se manter informado sobre o que está acontecendo, denunciar as atrocidades. Não podemos nos calar diante do sofrimento do povo ucraniano. Precisamos ter esperança de que essa guerra vai acabar, que a paz vai vir. É isso aí. Esperança e ação. Falando em ação, precisa voltar para a eleição do Trump e as consequências para o Brasil. Sim, ainda temos muito o que discutir. E a gente vai fazer isso na próxima parte do episódio. Fiquem ligados, a gente já volta. Lembra que a gente estava falando da análise do Thiago de Aragão na CNN Brasil? Ele levantou uns pontos importantes sobre as consequências pra gente. Sim, a gente estava descascando essa cebola, ele falou do impacto nas exportações, investimentos, até na inflação aqui. Verdade. Explica melhor como a gente pode sentir esses impactos. Com o governo Trump focado em políticas internas, como o Aragão mencionou, pode significar mais obstáculos para o comércio internacional. Tipo, dificultando as exportações. Exato. Imagina os UA criando taxas para produtos brasileiros, tipo o aço, a soja, a carne. Aí o preço dos produtos brasileiros lá fora ia subir. A gente ia perder competitividade. É isso. A gente ia exportar menos e a economia brasileira ia sentir. E os investimentos? Se o Trump incentivar empresas americanas a investirem nos UA, menos dinheiro estrangeiro vai vir para o Brasil. Menos dinheiro para movimentar a economia, gerar empregos. A gente já tem dificuldade para atrair investimento estrangeiro. Com o Trump, a situação pode piorar. E a inflação? O Aragão também falou disso, né? Se os UA aumentarem impostos sobre produtos importados, isso pode gerar inflação lá. E a economia global é interligada, né? O que acontece lá fora afeta a gente aqui. Exatamente. Se a inflação aumentar nos UA, a gente vai sentir o impacto. Preços subindo, poder de compra caindo. A gente já está sentindo inflação no bolso. Com Trump, a situação pode piorar. O cenário não é muito animador. O Aragão também falou do risco de um vácuo de poder no cenário internacional com a volta do Trump. Vácuo de poder. Como assim? E o Trump
adotar uma postura isolacionista, sabe? América primeiro, a China pode se fortalecer globalmente. Os EUA dão um passo para trás e a China aproveita para ocupar o espaço. Exatamente. E aí a gente precisa pensar qual o impacto disso para o Brasil. A China já é um parceiro comercial importante para a gente. Mas será que é bom depender ainda mais deles? Essa é a questão. Uma relação muito próxima com a China pode nos deixar vulneráveis. A gente precisa tomar cuidado para não depender só deles. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso aí. O Brasil precisa diversificar suas parcerias, fortalecer laços com outros países, tipo a União Europeia. Buscar um equilíbrio, sem depender só dos EUA ou da China. É isso, autonomia para tomar nossas próprias decisões. A diplomacia brasileira vai ter muito trabalho para lidar com todas essas mudanças. Com certeza. E a gente, como cidadão, precisa acompanhar tudo de perto, buscar informação e participar do debate. Te dá as ferramentas para entender o mundo e formar sua opinião. Nesse episódio, a gente mergulhou nas implicações da vitória do Trump para a guerra na Ucrânia, para a OTAN, para a China e para o O Brasil. futuro é incerto, cheio de desafios, mas a gente precisa encarar essa realidade. A gente te convida a continuar essa conversa, buscar mais informações, DBT. Continue mergulhando, buscando conhecimento. A gente se encontra no próximo episódio com um novo tema e um novo mergulho profundo. Até lá!